Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos aqui presentes nessa noite. Amém? Queridos, nós estamos no período de campanha de missões estaduais, né? E aí os irmãos estão vendo aos domingos, o pessoal da promotoria de missões vindo aqui à frente e falando com os irmãos acerca de missões. E quando nós pensamos em missões, nós pensamos em um chamado, um propósito de Deus para conosco, pensamos em executar esse propósito, pensamos em levar à frente esse chamado e essa missão que recebemos da parte do Senhor. Mas algo me chama a atenção nessa ideia do chamado para cumprir algo que Deus colocou em nossos corações. E esse algo que me chama a atenção é como que funciona essa relação daquilo que nós entendemos como chamado e daquilo que nós entendemos que somos diante do chamado de Deus em nossas vidas. Como que nós possamos lidar, ou como que nós podemos lidar com a questão das nossas limitações, dos nossos problemas. Agora na oração o pastor pediu sobre aqueles que estão desanimados. Como que nós vamos lidando com a questão do desânimo, da tristeza, do pecado, do cair, do levantar, diante da questão do chamado que nós temos? Será que de fato entendemos a proporção do chamado que temos? Será que entendemos a proporção do tamanho daquele que nos chamou para algo? E será que entendemos a importância daquele que foi chamado? Ou seja, a importância de cada um de nós, a sua importância diante de Deus e diante daquilo que Ele colocou para você fazer. Então eu queria pensar com você acerca disso, através da vida de Pedro, ou de um pedaço, ou de uma parte dela. Para isso, eu quero ler com os irmãos a palavra que está em João capítulo 21. João capítulo 21, a partir do verso 1. Amém? Diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda da direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava
perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E isto disse-lhe, e tendo dito isso, disse: segue-me. Até aqui. Amém, queridos? Que o Senhor assim acrescente a sua palavra aos nossos corações. Estávamos falando com os irmãos acerca de entender um chamado que vem da parte de Deus, entender que somos de fato resgatados para um propósito maior do que aquele que nós estávamos vivendo antes de Cristo nos encontrar. E depois que nós entendemos esse chamado e entramos então dentro dessa ideia, desse novo propósito da parte de Cristo, nós vamos seguindo a nossa vida e ao meio do caminho, de tanto tempo que nós já estamos caminhando e ouvindo da parte de Deus, sendo ministrados, fazendo parte do meio eclesiástico, chega um determinado momento, queridos, que pode ser que tenhamos aí um conflito de entendimento entre o homem que nós somos, o ser humano que nós somos, e a grandiosidade daquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí, quando nós olhamos aquilo que Deus colocou diante de nós, e nós olhamos a pessoa que nós somos, nós começamos então a ter uma certa dificuldade diante de algumas coisas que vêm nos acontecendo. E com Pedro não foi diferente. Por isso, falamos que íamos trabalhar essa ideia com os irmãos acerca do ministério e da vida de Pedro. Pedro levava uma vida comum, até que então o Senhor Jesus o encontra e o chama. E lá em Mateus 4, Marcos 1, Lucas 5, nós vamos ver o chamado de Pedro. E ali o Senhor traz a Pedro um propósito de vida diferente do que Pedro já estava vivenciando. Um propósito dado por Deus. Entendemos que só estamos aqui nessa noite porque temos de Deus um chamado e um propósito. Sim ou não? Se não tivéssemos um propósito, queridos, nós não estaríamos aqui. Se não tivéssemos um propósito ou um chamado específico de Deus para estarmos aqui, tudo isso que os irmãos vivem aqui não teria sentido algum. Porque pensa comigo, um grupo que se reúne regularmente, a gente encontra em outro lugar, senão a igreja. Ou seja, a gente encontra em outro lugar diferente da igreja. Sim ou não? Tem outros lugares que as pessoas se reúnem regularmente e não é igreja, né? Um lugar que as pessoas buscam comunhão. Tem em outro lugar, fora da igreja? Pessoas que buscam comunhão? Tem, né? Obrigado, meu irmão. Lugares onde as pessoas se reúnem e no meio dessa reunião tem música, tem em outro lugar?
Tem também, né? Lugares onde as pessoas se reúnem e lá tem alguém que traz uma palestra. Tem em outro lugar? Tem. Então, o que faz a nossa vida como crentes em Cristo diferente de todos esses grupos sociais que nós falamos aqui? O que diferencia, queridos, a nossa vida aqui é o propósito que nós temos diante de Deus. Se não há um propósito para estarmos aqui, queridos, nós estaríamos apenas vagando por esse lugar. Seríamos pessoas sem direção, batendo cabeça uma com a outra aqui dentro. E então, quando cessasse a música, não teria sentido de estar aqui. Então, quando cessasse a palestra ou a palavra aqui, não teria sentido de estar aqui. Se não tivesse comunhão, também não teria sentido de estar aqui. Mas nós estamos aqui porque há um propósito para as nossas vidas. Deus traz um propósito para Pedro e ele diz para Pedro, Jesus diz assim: olha, Pedro, agora farei de vós pescador de homens. Então Pedro recebeu de Deus um chamado. E nós temos também um chamado da parte de Deus. Entendemos que temos um propósito da parte de Deus para estarmos aqui. E Pedro, então, diante desse propósito, Pedro segue o seu caminho ao lado de Cristo, sendo ministrado por Cristo, cuidado por Cristo. E aí Pedro usufrui da comunhão que tinha o grupo que andava com Cristo. Mas penso eu que Pedro ainda não entendia aquela questão que nós falamos no início da palavra, a nossa condição humana diante do propósito que nós recebemos de Deus. Pedro começa a entender que tudo aquilo que ele havia, ou que ele estava fazendo, tudo aquilo que ele estava exercendo depois de receber o chamado, queridos, era por conta dele, mas não se atentou para o fato de que tudo aquilo que Pedro estava vivendo, fazendo, estava acontecendo por conta da graça e da misericórdia do Senhor Jesus sobre a vida de Pedro. Entenda uma coisa aqui. O Pedro, que estava lá no barco, era um homem, Pedro. Jesus chama e diz: olha, farei de você agora um pescador de homens. A partir desse momento, vamos entender que Pedro precisa se revestir da nova criatura que é. O velho homem fica para trás e Pedro agora se torna uma nova criatura. E Pedro então segue o seu chamado diante dessa nova criatura. Entendam, ou entendemos, que esse chamado de Deus é para ser vivido pela nova criatura. O velho homem consegue viver o chamado de Deus? Não consegue. Então, esse chamado, esse propósito é entregue para a nova criatura que nós nos tornamos ao encontrar Cristo Jesus. Amém? É isso? Isso. Agora, como que se dá essa questão da nova criatura diante do chamado que recebeu? O Pedro, que estava no barco, desce do barco, começa a caminhar com Cristo, agora é uma nova criatura e recebeu um chamado, um propósito gigante. E como é que funciona isso agora? Eu vou tentar explicar de outra forma. Domingo, o pastor Carlos faz um apelo e você levanta a mão, alguém levanta a mão, entrega a vida para Jesus, vem aqui à frente. Os irmãos oram por esta vida. E aí, isso é domingo. Na segunda-feira, ela acorda de manhã, agora ela entende que é uma nova criatura. Porque falaram para ela no domingo que ao entregar a vida para Cristo, ela se torna uma nova criatura. E ela chega na segunda-feira, ela acorda de manhã para ir trabalhar e pensa assim: olha, agora eu sou uma nova criatura. Porque ontem na igreja eu entreguei a minha vida para Jesus e o pastor falou que eu sou uma nova criatura. E agora eu ando em novidade de vida. Não é isso que nós aprendemos e que nós ensinamos? E agora andamos em novidade de vida.
E aí, olha, o Senhor te chama para algo, tem algo de Deus para a sua vida. E essa pessoa vai embora para casa feliz, alegre, entendendo que ela foi chamada por Deus, tem um propósito de Deus na vida dela e que ela agora é uma nova criatura e vive em novidade de vida. Na segunda-feira ela acorda, ela vai para o trabalho e lá no trabalho as coisas mudaram ou continua a mesma coisa? Só para a gente entender. Continua a mesma coisa, né? Aí ela chega em casa no domingo à noite ainda. Ela chega em casa e a confusão que estava em casa quando ela saiu, no domingo às 5 horas da tarde, quando ela volta 10 horas, a confusão mudou, se converteu também, está tudo a mesma coisa. Está tudo a mesma coisa. Aí segunda-feira é a mesma coisa, terça-feira, quarta-feira, a mesma coisa. E aí, essa pessoa pode começar a pensar: eu sou uma nova criatura, estou andando em novidade de vida, mas as coisas que circulam paralela à minha vida, elas continuam do mesmo jeito. Os desafios são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, mas eu agora sou uma nova criatura, entendendo que quem mudou e quem foi transformado foi ela, certo? Quem mudou foi ela. A partir desse entendimento é que ela vai começar a administrar as coisas ao seu redor de forma diferente, assim como uma nova criatura passará a administrar. Então, queridos, Pedro caminha seguindo Cristo, mas ainda há conflitos na vida de Pedro entre o velho homem e a nova criatura e o chamado de Deus para a vida de Pedro. Mas Pedro colocou na cabeça que ele é uma nova criatura e tudo que estava em volta dele, os problemas, não tinha mais dificuldade, porque ele simplesmente ia passar por cima de tudo, porque Pedro entendeu que era um super crente, um super discípulo, e agora já era. Não tem mais desafio, não tem mais limitações, fragilidades, fraquezas, é só seguir, Pedro, é só seguir. E aí, Pedro, lá em Lucas 22, em certa situação, Pedro vai dizer assim: olha, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para qualquer lugar, inclusive morrer por ti. Olha como é que Pedro evoluiu. Foi chamado por Cristo, o Senhor deu um propósito para ele, Pedro vestiu o paletó do crente, começou a seguir, e quando o Senhor apresentou uma situação, ele falou: que isso, Senhor? Eu? Não, você não me conhece, eu sou Pedro, rapaz. Sou Pedro. O que era Simão, agora é Pedro. Não, te abandonar, não, eu vou contigo em qualquer lugar. Se tiver briga, eu compro. Se tiver que morrer por ti, eu morro. Ora, eu sou uma nova criatura, Senhor, tenho um propósito, eu tenho um chamado. Nada vai me separar de Cristo, nada. E aí o Senhor disse para ele assim: ah, Pedro, vou te dizer um negócio aqui, ó. Tem um segredo para você. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Aí Pedro fala: não pode ser, eu? Não, não é possível. Não, eu acabei de falar que eu vou até morrer pelo Senhor, morro. Como que agora negaria eu o Senhor? Não, Pedro, não ele. Pedro era uma nova criatura, estava andando em novidade de vida. Cair, falhar, não, jamais. Pecar, não. Passar pelas dificuldades da vida, não, negativo. Enfrentar problemas, se desanimar, não o Pedro. E ele segue a sua caminhada com o seu paletó de nova criatura, de super crente. Pedro não conseguia entender como que era a relação do novo homem, o velho homem, as limitações de sua vida, as suas limitações de ser humano, a grandiosidade do seu propósito e a importância do chamado que recebeu. Pedro não sabia, não entendia. Mas o Senhor, ele sabia.
da grandiosidade do chamado que ele deu a Pedro, ele sabia das limitações de Pedro, ele sabia das dificuldades de Pedro, dos problemas de Pedro, dos defeitos de Pedro, e estava tudo bem, porque foi ele quem chamou Pedro. Ou será que Jesus chama Pedro e depois fala assim: rapaz, não sabia que Pedro era esse cara. Nós é quem podemos viver essa realidade, não é isso? Você conhece alguém e depois fala: rapaz, sabia que fulano era assim não, né? Mas não o Senhor Jesus. Quando ele chama Pedro, ele sabia quem estava chamando. Ele conhecia a realidade de Pedro, e é justamente esse Pedro que ele chama, queridos. É justamente esse Pedro que ele chama. Só que Pedro não entendia isso ainda. E o Senhor segue no seu relacionamento para com Pedro. O Pedro, que lá em Mateus 16, Lucas 9, ele vai trazer uma palavra que vai marcar não só a história de Pedro, mas também da nossa fé cristã. Quando o Senhor Jesus pergunta aos seus: quem dizem que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala: rapaz, está vendo? Olha o que Pedro falou. Aí eu fico imaginando aqui, isso aqui é uma conjectura, tá, queridos? Não aconteceu, estou imaginando aqui. Estou imaginando Pedro falando isso e Jesus trabalhando em cima da palavra de Pedro, e Pedro olhando para os outros assim, ó, tá vendo? Como é que é a minha resposta? Sexta-feira nós estávamos na reunião dos homens, abrindo um parênteses aqui, e aí o pastor tinha a lição da revista, e aí cada um que fez tinha que falar, né? O Marquinho foi apressado, foi o primeiro a falar, né? Foi o primeiro a dizer: eu fiz, então você começa. Ele começou a falar. E aí fica todo mundo olhando assim para ver o que o outro vai falar, né? O que o Marquinho está falando aí? Aí daqui a pouco o Marquinho fala, aí o pastor: é isso, né? Isso aí, tá certo, Marquinho. Aí já fica na nossa cabeça assim: rapaz, e o que eu vou falar agora? Será que o pastor vai falar que está certo também? Né? Já dá aquele receio: será que está certo isso aqui que eu fiz? Aí eu fico imaginando aqui Pedro dando esta palavra e o Senhor trabalhando em cima do que ele falou, e ele olhando para os outros falando: está vendo como é que foi minha resposta? Quero ver você, André, dar uma resposta dessa, né? Ninguém falou algo como Pedro naquele contexto. Era o Pedro, a nova criatura, andando em novidade de vida, com o chamado que Deus deu para ele. Mas esse mesmo Pedro, querido, é um Pedro que mais à frente, no próprio livro do Evangelho de Mateus e Lucas, ele vai dizer: o mesmo que diz, tu és o Cristo. Quando o Senhor pergunta: quem dizes que eu sou? Aí cada um vai dizer uma coisa e Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele fala com convicção, não é isso? É o mesmo Pedro que lá na frente vai dizer: não, eu não conheço esse cara. Não sei quem é não. É sim, rapaz, você anda com ele. Até o seu jeito de andar, a sua fala te condena. Tu estava com ele. Não, eu não sei quem é esse cara não. Não sei. E aí é como se a gente pudesse olhar para o texto e gritar: Pedro, tu conheces sim, rapaz. Lembra que lá atrás você disse: é o Cristo, Pedro, o Filho do Deus vivo, rapaz. Para aí, Pedro, calma aí, rapaz. E ele continua dizendo: não conheço esse homem, não conheço. Conhece. Aí outro diz: não, aquele ali, ó, tem cara de andar com Jesus. E não, eu? Não. Sei nem quem é esse aí. Aquele ali? Não, conheço não. Não conheço. Queridos, é o mesmo Pedro. Ou não é outro? É o mesmo Pedro? É o mesmo Pedro. É o que disse com toda certeza quem era Jesus, e agora é o mesmo que está dizendo: não, eu não conheço. Eu não conheço. Não sei quem é. E como se nós pudéssemos gritar para Pedro: Pedro, tu conhece, rapaz? É aquele que te chamou lá no barco. É aquele que mudou a sua vida, é aquele que transformou a tua história, Pedro. É este. Só que Pedro, sem saber como lidar, ou como funciona a relação velho homem, novo homem, chamado de Deus, Pedro agora
olha pelo retrovisor e percebe que o novo homem, o velho homem ainda estava em atividade em sua vida, só que ele não percebia, não havia entendido ainda. Então Pedro nega o Senhor Jesus. E durante aquela situação, como nós conhecemos a história, Pedro olha e vê Jesus olhando, e aquele olhar de Jesus para Pedro faz Pedro entender e lembrar daquilo que o Senhor Jesus falou para ele, de que ele o negaria. Pedro se entristece e chora amargamente. E daí em diante, caminhando para o fim, Pedro começa a viver, queridos, uma vida, vamos pensar aqui, conflituosa. Sentimentos, emoções acerca do que ele havia feito, pensando no seu chamado, pensando em tudo que viveu no ministério com Cristo, e depois ele pensa no momento em que negou a Cristo. O Senhor é preso, morto, ressuscita, aparece aos seus. Aqui, no capítulo que nós lemos, diz o texto que já havia sido a terceira vez que o Senhor aparece aos seus discípulos. E nessa situação, Pedro estava com alguns discípulos, e de repente Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu vou pescar. E os outros: também vamos com você. Tu vai, a gente também vai. E aí Pedro sobe no barco e vai pescar. Imagino eu que a sua cabeça cheia, o seu coração apertado, o seu peito apertado, diante de tudo aquilo que ele havia vivido e aquilo que ele havia feito, e de repente começa a pescar e já não pega nada. Eu não sei se tem muita gente aqui que pesca, mas deve ser muito frustrante você sair para o mar para pescar e não pegar nada. Esses dias eu estava de serviço, entrei na praia do Indaiá, e aí o pessoal começou a esticar uma rede, e aí eu parei para ver como é que ia lançar a rede, quantos peixes ia vir. Eu queria saber se ia vir muito peixe, e fiquei lá aqueles um tempão esperando. Eles jogaram a rede, tirava e nada, jogava a rede, tirava e nada. Eu perdi a paciência, eu falei: eu vou embora, não vão pegar nada aqui, e fui embora. Se eu me irritei e perdi a paciência, imagine eles que estavam ali já há um tempo, né? Imagine Pedro e os seus que aqui estavam com ele, pescando e nada pegam. Mas de repente aparece um homem na praia, fala com eles, manda jogar a rede do outro lado, eles jogam, pegam o peixe. Aí o outro diz para Pedro: olha, é o Senhor. Pedro se lança ao mar, vai ao encontro de Jesus, e chega ali, acontece naquela ocasião aquele diálogo que nós já conhecemos também, de Pedro e Jesus pergunta se Pedro o ama, e aqui tem aquela questão do verbo que Jesus usa, do verbo que Pedro responde, mas eu não quero me atentar a essa questão, mas sim para o diálogo de Jesus e Pedro. Pedro chega na praia, o Senhor Jesus, ele começa a conversar com Pedro, chama Pedro para uma conversa, para um diálogo, e ele começa a perguntar a Pedro: Pedro, tu me ama mais do que estes? Porque lá atrás em Mateus nós vemos que Pedro falou: olha, ainda que eles se escandalizem, eu nunca. Então o Senhor pergunta: tu me ama mais do que estes? Pedro diz: eu te amo. E ele pergunta a segunda vez, Pedro responde. Ele pergunta a terceira vez, Pedro responde. Mas na terceira vez Pedro se entristece pelo Senhor ter perguntado a terceira vez. Então é possível que Pedro tenha lembrado de que ele havia negado a Cristo 3 vezes, e o Senhor pergunta se ele o ama 3 vezes. Depois o Senhor fala sobre a questão da morte de Pedro, e depois no último versículo que nós lemos, ele disse assim, olha, ele termina o último versículo que nós lemos assim:
segue-me, segue-me. Lá no início do relacionamento de Cristo com Pedro, ele chama Pedro para o seguir, dá um propósito a Pedro. Só que no meio do caminho Pedro se perde, Pedro cai. Mas o Senhor volta até Pedro, chama Pedro, resgata Pedro, e aqui lembra Pedro daquilo que ele chamou para fazer. Aqui o Senhor faz Pedro lembrar que havia um propósito sobre a vida dele, que ele precisava viver este propósito, queridos. Ele precisava viver esse propósito. E pensando, como eu falei no início, sobre a questão que nós estamos vivendo de missões, e em missões falamos sobre missionários, sobre o trabalho do missionário. Já foi falado aqui sobre o missionário que teve um câncer, mas continuou o trabalho, continuou sua missão. Nós que estamos aqui vivendo o Evangelho, passamos por inúmeras situações, mas ainda estamos aqui. A questão toda, para terminar, é o seguinte: fomos chamados por Cristo para um propósito. No meio do caminho, talvez não tenhamos entendido a relação daquele homem que recebeu o chamado, que é a nova criatura, contra o velho homem, contra as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas quedas, os nossos desânimos, as nossas tristezas e tudo aquilo que acontece em nossas vidas que vão nos fazendo nos afastar daquilo para o qual Deus nos chamou. Talvez aquele que canta não canta mais, aquele que toca não canta mais, não toca mais, o que prega deixou de pregar, o que vinha para a comunhão já não vem mais, já não se alegra mais em estar, aquele que tanto queria fazer no início, hoje já não quer mais fazer, coisas que aconteceram no meio do caminho, que nos distanciaram daquilo do que o Senhor nos chamou para fazer. E aí, queridos, nós vamos a cada vez mais, diante dessas situações, dessas circunstâncias, nos afastando de Cristo. Mas Ele continua ali no mesmo lugar em que Ele estava quando nos chamou a primeira vez. E aí, Ele reaparece, Ele vem de novo em nossas direções, em nossa direção, e nos faz lembrar para aquilo que nós somos chamados. O Senhor traz à nossa mente, à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que nós somos chamados para fazer. Não importa as circunstâncias que nos fizeram parar pelo meio do caminho. Não importam as circunstâncias que nos fizeram desanimar, entristecer, deixar de fazer. O que importa é que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele não morre. O que importa é que o Cristo que nos chamou continua nos amando do mesmo jeito que nos amava quando nos chamou, queridos. O meu pecado, o seu pecado, a sua falha, a minha fraqueza, a sua fraqueza, não muda quem Jesus é. Não muda aquilo que Ele te chamou para fazer. E não importa quantas vezes forem necessárias, o Senhor vai estar ali, na praia, esperando você, me esperando, para poder trazer à minha mente, à minha memória, aquilo que eu fui chamado para fazer. Não podemos deixar morrer em nós a ideia da grandiosidade do propósito que Deus nos chamou para fazer. Não só quando falamos em missões, mas da nossa vida cristã de uma forma geral. Se o Senhor nos chamou para um propósito, e esse propósito dado por Cristo não morre, não para e não cessa diante das nossas limitações, das nossas fraquezas. Cristo é o mesmo que nos chamou, mesmo depois das nossas quedas e dos nossos fracassos. Ele continua disposto a nos reerguer, nos colocar de pé, para que estejamos prontos e aptos para seguir
com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? E que Ele possa nos abençoar, nos fazer a cada dia viver com a ideia do chamado que Ele tem sobre a vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos cantar enquanto o pastor Tiago estava pregando, eu fui lembrando desse cântico. Vamos ver quem é que vai lembrar dele. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Pois Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. E Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém? Amém? Você vai embora cantando isso. Que aonde nós andarmos, o Senhor Jesus Cristo seja visto, que nós possamos cumprir o seu propósito nessa terra. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Pode sair indo, dando um abraço no seu irmão, dizendo isso para ele, que Jesus mude o seu viver a cada dia. Sim, Jesus Cristo mudou